Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre cada um de vocês nessa noite. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, e nós vamos ler dos versículos de 1 a 9. Jeremias 29, versículos de 1 a 9. E diz assim a palavra do nosso Deus: São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe e os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos, ai, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso coração, segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Gostaria de convidar as crianças e as nossas professoras para virem aqui à frente para orarmos por elas. E eu queria convidar também a igreja a se colocar de pé nesse momento para a gente orar junto. Vamos fechar nossos olhos, abaixar nossas cabeças, acalmar o nosso coração, para a gente falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome, ó Deus, sobre toda a terra. Bendito seja o Teu nome na nossa vida. Bendito seja o Teu nome na nossa igreja, ó Pai. Nessa noite eu Te peço mais uma vez que o Senhor se revele a nós. Me use para falar com os meus irmãos e use cada uma dessas professoras, ó Deus, para levar a Tua palavra a essas crianças. Que todos nós aqui guardemos no coração aquilo que temos para ouvir e para aprender. Que o Senhor permita, ó Deus, que essa mensagem frutifique em nossas vidas, que possamos, a partir dela, tomar nossas decisões, guiar nossos passos, e que o Senhor seja conosco durante toda a noite. Em misericórdia aos meus irmãos, ó Pai, me usa. Apesar de mim, apesar dos meus pecados, apesar da minha inexperiência, me usa, ó Pai, que sejam as Tuas palavras e não as minhas, a Tua verdade, não a minha. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Antes de retomar, de fato, a explicação aqui do nosso texto de Jeremias, eu queria localizar com vocês esse texto numa linha temporal. Eu queria que a gente junto formasse aqui uma linha do tempo. Quando eu cheguei na igreja, eu ouvia as histórias e eu tinha dificuldade de entender quando é que as coisas aconteciam. Quando é que Abraão existiu, quando é que houve a divisão dos reinos, e eu não conseguia fazer isso direito na minha cabeça. Então, com o tempo, eu fui estudando. Então, caso tenha algum visitante hoje aqui, ou nos assistindo, ou se você também, como eu, teve dificuldade em criar essa linha do tempo na sua cabeça, da história do povo de Deus no Antigo Testamento, eu queria fazer isso bem brevemente com você agora, para a gente localizar exatamente onde, no Antigo Testamento, na história do povo de Deus, essa passagem do capítulo 29 de Jeremias está acontecendo. E a gente vai começar por Abraão, pelo nosso pai na fé. Era a era dos patriarcas. Então a gente teve Abraão, Isaque e Jacó, os 3 patriarcas, um filho do outro. Depois disso,
Jacó teve muitos filhos, mas ele teve um filho em especial, José. E na história de José, a história do povo de Deus se entrelaça com a história do povo do Egito. Houve uma fome muito grande naquela terra, mas graças a José, o Egito estava pronto para receber o povo de Deus, a família dele foi para o Egito e eles conseguiram sobreviver àquela seca e àquele momento difícil. O tempo passou, mais de 400 anos se passaram. Aqueles faraós que conheciam José morreram, o povo foi escravizado porque o povo cresceu em número, os faraós do Egito temeram que aquele povo pudesse se rebelar contra eles e escravizou o povo. Quando o tempo passou, o Senhor levantou Moisés para que ele guiasse o povo no movimento de êxodo, de saída do Egito. E o Moisés vai lá, tira o povo. Depois de um tempo, 40 anos no deserto, Moisés morre e o Senhor levanta Josué para entrar na terra prometida, enfim chegar a Canaã, a terra que o Senhor prometeu, a terra da aliança. Josué lidera o povo entra na terra, conquista a terra devidamente, mas Josué também morre. E começa aqui a era dos juízes, como a gente falou na semana passada. A gente começa a era dos juízes com Otoniel, vai seguindo com todos os juízes que a gente conhece, alguns que a gente conhece menos, mas os juízes passam por essa era. Começa com Otoniel e termina com Samuel, que foi o que a gente falou na semana passada. E então, com Samuel, a era dos juízes finda também, e começa a era do reino unido. Samuel, o último juiz, ele unge Saul como o primeiro homem a ser rei de Israel. Então a gente vai ter Saul, Davi e Salomão, nesse período do Reino Unido. O que vai acontecer depois disso é que Salomão, apesar de ter sido um homem muito sábio, tomou muitas decisões erradas. Em jogo desigual, se relacionou com muitas mulheres de outras religiões, de outras nações, mulheres pagãs, que perverteram o coração e a fé de Salomão. E isso trouxe consequências graves para a casa do próprio Salomão. Os filhos de Salomão cresceram em desordem, mataram uns aos outros, e esse reino dividido de Israel aqui, ele se parte em dois, como consequência de todo esse histórico. E aí aqui nesse momento a gente vai ter o reino do norte e o reino do sul, o reino dividido. O reino do norte ficou conhecido como Israel, e a capital desse reino era Samaria. O reino do sul, e aí fica mais fácil de lembrar, era Judá, e a capital era Jerusalém. Foi assim que eu decorei. Os dois começam com J, Jerusalém e Judá. Essa é a capital. E aí vários reis vão surgir nesses dois reinos. O reino do norte, Israel, ele foi composto por 10 das 12 tribos. O reino do sul só foi feito por 2, Judá e Benjamim. Os reis vieram, as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando, muitos homens se levantaram, e durante todo esse período as coisas foram acontecendo. O povo pecou, se rebelou contra Deus, a gente vê isso ao longo de toda a Bíblia, o povo sendo idólatra, abandonando o Deus que os livrou da mão de Faraó, e eles sendo ingratos e se pervertendo de fato a esses deuses pagãos daquelas terras. E então, Deus levanta 2 grandes povos, 2 grandes nações para trazer juízo sobre o povo. Ao reino do norte, ele enviou a Assíria. Antes, a Assíria foi e dominou o reino do norte, conquistou Samaria, Samaria cai, e 135 anos depois, cairá o reino do sul. Nesse momento aqui, quando os reinos estão divididos, quando o reino do norte, Israel, já caiu, surge Jeremias. Nesse momento da história, dizendo ao povo, esse era o papel de Jeremias, ele era sacerdote no reino do sul, no templo, lá em Jerusalém, na capital. E aí Jeremias é chamado pelo Senhor, ainda muito novo, com mais ou menos 20 anos, para dizer ao povo, acorda, preste atenção, porque o meu juízo está vindo, para de pecar, volta para mim, olha para mim, porque virá do norte uma nação pior do que a Síria, que tomou o reino do norte. Virá uma nação que vai tomar o reino do sul e trará para vocês um cativeiro que durará 70 anos. E o povo não quis ouvir. Jeremias, em fidelidade, tinha uma tarefa muito difícil. Era uma pregação muito impopular a dele.
de pregar esse juízo. Mas ele fez o que ele tinha que fazer. Ele foi obediente ao Senhor e ele disse: povo de Deus, virá a Babilônia para tomar não só o reino do sul, mas o reino do sul e tudo que está em volta dele será tomado pela Babilônia. O juízo de Deus agora não vai ser só para o povo dele, mas para todas as nações que se voltaram contra ele. O Senhor vai levantar um rei nessa terra que vai tomar tudo. E foi o que aconteceu. Uma coisa importante da gente ressaltar aqui é de que nem toda provação que o povo de Deus e que a gente hoje sofre é consequência de pecado. A história de Jó deixa isso muito claro para a gente. Jó não tinha feito nada de errado e ainda assim precisou passar por muitas provações. Essa foi a vontade do Senhor para a vida de Jó. Mas nesse caso aqui, no caso do povo de Deus, do Reino do Sul, de Judá, não. Eles verdadeiramente estavam sofrendo a provação daquilo que eles mereciam, daquilo que eles procuraram. E, apesar de eles não quererem ouvir as exortações de Jeremias passou muitos anos dizendo: se arrependam, vai vir uma nação do norte que vai dominar tudo, olhem para o Senhor, abandonem seus pecados, abandonem esses deuses. O tempo passou e o povo não quis ouvir. E Jeremias fala isso. Ele compara essa idolatria do povo a um adultério, de fato. Como se o povo espiritualmente estivesse traindo o Senhor. E mais do que isso, essa carnalidade do povo, de se voltar contra o Senhor, tomou conta da vida deles. E os homens e mulheres começaram a trair seus próprios maridos e esposas. Esse adultério espiritual se tornou um adultério físico, prático, real, palpável na vida do povo de Deus. E não era só isso. Obviamente não era só isso. Alguém que se volta para Deus não estava só prestando culto a outros deuses. Eles começaram a realizar injustiças sociais. As pessoas mais vulneráveis do povo deles, as viúvas, os órfãos, os imigrantes, todos eles começaram a ser maltratados, esquecidos pelo povo. E o capítulo 7 de Jeremias fala para a gente que o povo ia para a igreja, sentava nos bancos do templo e vivia como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse de errado. E estava tudo errado, porque fora do templo eles tinham outra vida. E a liderança vivia omissa em relação a isso. Eles viam tudo o que acontecia e eles permaneciam como estavam, procurando seus próprios interesses. E então o Senhor levanta Jeremias para alertar o povo. Ele diz: Jeremias, fale tudo, não omita nada. Diga ao povo o que eu estou dizendo a você. Jeremias fez isso. O povo não quis saber. A Bíblia fala para a gente que ninguém no povo, inclusive os sacerdotes e outros profetas, quiseram matar Jeremias pelas palavras que ele estava pregando. Eles só não conseguiram porque um homem chamado Aicão, ele era um oficial do rei, ele protegeu Jeremias. Mas alguns profetas que, assim como Jeremias, estavam pregando o juízo e exigindo do povo o arrependimento devido diante do Senhor, foram mortos por estarem pregando a palavra de Deus. Um desses que a Bíblia cita para a gente foi Urias. Não é aquele Urias que também morreu, marido de Batseba. Era um profeta que tinha o mesmo nome. E esse Urias, esse profeta, foi morto, porque estava dizendo as mesmas coisas que Jeremias estava falando. Mas Deus, apesar do povo não querer ouvir, apesar do povo não estar nem aí para a pregação de Jeremias, Deus não é homem para que minta. E a profecia se cumpriu. Um rei chamado Nabucodonosor assumiu o trono da Babilônia e veio com tudo. Juntou o seu exército e saiu tomando toda aquela região, desde o reino do norte, que a Síria já havia conquistado. Ele vai dominando tudo, até o Egito. Tudo debaixo do poder de Nabucodonosor. Nabucodonosor invadiu o reino do sul 3 vezes. Nas 2 primeiras, em momentos diferentes, anos diferentes, ele pegou um grupo de pessoas e levou para a Babilônia. Nessa ida, nesse movimento, um personagem que a gente gosta muito e conhece muito bem entra na história, Daniel. Daniel entra nesse momento aqui, no nosso conhecimento, sendo levado em uma dessas caravanas para a Babilônia em cativeiro. E o que acontece é que na 3ª invasão, aí sim Judá cai, Jerusalém cai, o templo vai ser destruído, mas o próprio Deus tinha dito: Jeremias, diga ao povo que eu vou destruir o meu templo, eu vou destruir Jerusalém pelo pecado de vocês.
E, meus irmãos, todos nós, absolutamente todos nós, temos muitos sonhos. Temos muitos desejos, muitas intenções, muitas vontades, e eu tenho certeza que, se não todos, pelo menos a maioria de vocês, já tem uma lista de resoluções para 2025. A gente está bem pertinho de virar o ano, e nesse momento a gente reflete sobre a nossa vida, sobre o nosso ano, pensa o que é que deu certo, o que é que não deu, e cria essa lista. Ano que vem eu vou mudar de emprego, ano que vem eu vou me mudar de apartamento, eu vou comprar um carro, eu vou fazer um monte de coisa. Todo mundo tem essa lista. E isso é bom, é louvável se planejar, é louvável se organizar, correr atrás daquilo que a gente quer. Mas nessa noite, eu queria que a gente não esquecesse de um provérbio que vocês certamente já ouviram. Provérbios 16:1 nos diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E com todo amor, e com todo temor, diante de Deus e diante de vocês, meus irmãos, é que nessa noite eu queria lembrar a vocês que às vezes a resposta de Deus é não. Às vezes é não. E a gente não pode viver apático a essa realidade. E a história que a gente tem diante de nós hoje, aqui no capítulo 29, é Deus dizendo não ao povo. Essa parte aqui do livro, o livro de Jeremias, ele é um compilado de muitos momentos. Como eu falei, o ministério de Jeremias começou cedo, ele tinha 20 anos. Ele profetizou a invasão da Babilônia, ele viu a invasão da Babilônia, ele viveu por muito tempo, o ministério dele foi muito longo. Então o livro dele relata várias partes, vários momentos desse ministério, dessa vida dele. E esse capítulo 29, especificamente, é uma carta que ele escreve ao povo de Deus que está exilado lá na Babilônia. Jeremias não foi, ele ficou. Mas ele está dizendo ao povo que foi nessas duas primeiras invasões, essas coisas que a gente leu. O povo que estava lá tinha um desejo no coração, tinha a vontade de voltar para casa, e o Deus deles disse não. Não vão voltar. Vocês vão ficar onde estão. Chegará o tempo, sim, em que vocês irão retornar. Não é agora. Vocês estão exatamente onde vocês têm que estar. E é assim que Jeremias fala para eles na carta, nos versículos de 4 a 7 que a gente leu no começo da pregação. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí, na Babilônia, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. É como se o Senhor dissesse assim: vocês não vão voltar, então façam o melhor que vocês podem com o que vocês têm na mão agora, onde vocês estão agora, porque é isso que vocês vão ter. Aceitem a repreensão e aceitem o meu juízo em reconhecimento humilde do que vocês fizeram. Aceitem a repreensão porque vocês buscaram por essa repreensão. Vocês tiveram todas as chances. Vocês escolheram não me ouvir. Isso aqui é a minha justiça se revelando a vocês. A minha santidade se revelando a vocês, que me conheciam e escolheram dar as costas para mim. Na Bíblia de Genebra, quem tem uma Bíblia de Genebra, tem um comentário que eu achei importante de trazer para vocês sobre esse versículo 5, o versículo que Jeremias fala: construam casas, plantem pomares, porque de fato eram coisas que exigiam tempo, investimento, porque eles iam passar muito tempo lá. E o comentário diz assim para a gente: isso representa um ato de compromisso com a sua nova vida, demonstrando desse modo a aceitação da decisão do Senhor e reconhecendo o longo período do exílio. 70 anos é muito tempo. 70 anos é uma geração. Quem foi não voltaria. Talvez os filhos que nascessem naquela terra, sim, mas aqueles que foram deportados não voltariam a ver a terra prometida, não voltariam a ver a terra da aliança de onde eles saíram. E essa é uma verdade difícil, meus irmãos. É bom a gente ouvir que Deus vai atender nossas orações, que Ele vai abençoar e Ele vai fazer tudo de acordo com a nossa vontade, mas essa não é a verdade completa.
A verdade é que Ele é soberano. Ele criou todas as coisas, Ele nos criou, Ele governa tudo. Então, como é que Ele se submeteria à nossa vontade sempre? E é importante a gente entender isso, não só pelas consequências que isso tem para a nossa vida, mas para a gente entender de fato quem o nosso Deus é. Deus é amor, sim, mas é santo e justo e onipotente e soberano. Se a gente só diz que Deus é amor, falta uma parte dele que precisa ser revelada e pregada às pessoas para que elas entendam de fato quem Deus é e consigam adorar esse Deus verdadeiro e não o Deus que é comum e confortável para elas. Você não pode escolher a faceta de Deus que lhe cabe, que lhe serve. Você tem que adorar a Deus como um todo. Mas percebam uma coisa. Isso é juízo de Deus. Mas há graça nessas palavras de Jeremias. É como se o Senhor olhasse para o seu povo e dissesse assim: vocês não vão ter o que vocês querem. Mas ainda assim, eu não vou deixar de cuidar de vocês. Ainda assim, vocês terão alegrias na vida. Nesse tempo de espera, desses 70 anos que precisam passar, vocês vão ter filhos e netos e vão ver eles crescerem e vão celebrar casamentos e vão plantar e vão colher e vão ter alegrias. Onde estão? Apesar do meu juízo, apesar do meu não, eu ainda sou o seu Deus. Então, nesse tempo de espera que eu exijo de você, eu estou com você. O Senhor não mandou o povo para a Babilônia e largou eles de mão. O Senhor continuava sendo o Deus deles. Ele dizia: plantam, colham, criem seus filhos, se casem, façam tudo, vivam, confiem em mim. Olhem para mim, porque eu continuo tendo o controle de todas as coisas. Apesar das coisas que você quer não estarem acontecendo, apesar de você, diante dessa realidade, ser confrontado com a desesperadora realidade de que você não tem o controle sobre nada, eu ainda tenho. Eu continuo controlando tudo. Não se desespere. Faça calar, é mais ou menos isso que ele está dizendo ao povo, faça calar dentro de você essa voz que grita e lhe deixa uma pessoa impaciente e ingrata, e agoniada e angustiada, porque as coisas não aconteceram no seu tempo. Se acalme, olhe para mim, veja na sua vida a minha mão e as minhas decisões e encontre paz. Onde você está agora, você não precisa esperar que o novo emprego chegue, que você mude de casa, que você se case, ou que qualquer outra coisa, que o filho nasça, que o filho se forme, que o filho... Nada disso precisa acontecer. Se você tem o Senhor hoje, você consegue ter essa paz. Ainda que nada esteja acontecendo de acordo com o seu planejado, de acordo com a sua lista de resoluções. O povo foi infiel, teve chances, e Jeremias se levantou: arrependam-se. Eles não se arrependeram. Ninguém queria ouvir. Mas eles ouviram outras coisas. Como eu falei para vocês, existiam outros profetas naquela região, assim como Urias, que foi morto. Mas nem todos estavam pregando o que Jeremias pregou. Havia um outro profeta, chamado Ananias. Ananias foi para o templo, como o nosso templo. Chegou aqui no meio, pegou um microfone e disse assim ao povo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Mas espera aí, Jeremias profetizou que o exílio ia durar quanto tempo? 70 anos. Como é que Ananias chega agora e diz: daqui a 2 anos todo mundo vai voltar? Alguém está mentindo. E a questão aqui, a grande questão aqui, como eu falei, foram 3 invasões de Nabucodonosor. As 2 primeiras não chegaram a destruir tudo. Jerusalém e o templo só são destruídos na 3ª invasão. E o povo criou no coração um desejo e uma esperança de que os efeitos dessas invasões da Babilônia não chegariam à destruição, que não demoraria tanto tempo. Eles criaram no coração essa esperança. E então, o coração ouviu o que o coração queria ouvir. Quando Ananias se levanta e diz ao povo: o Senhor disse,
que só vai durar mais 2 anos, vai todo mundo voltar, foi nisso que o povo quis acreditar. Era o que eles queriam. Não pensaram 2 vezes. É como se eles dissessem assim, olhassem para aquilo e dissessem, essa é a voz do Senhor, isso é a verdade. Mas no fundo, o que eles estavam ouvindo ali era a voz do próprio coração. Eles queriam se agarrar a qualquer coisa que tornasse mais palpável a vontade deles. E eles disseram, Ananias está certo. Jeremias é um mentiroso, Jeremias é um traidor. Está nos condenando, mandando a gente ser submisso ao rei da Babilônia, a aceitar esse castigo, vamos matá-lo. E que o Senhor livre, meu Deus, que Ele verdadeiramente nos guarde nessa igreja, de que um homem suba nesse púlpito para pregar qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Como Ananias fez. Literalmente, Ananias disse, o Senhor disse. E ele falou tudo em primeira pessoa. Eu destruirei, eu trarei, como se o Senhor tivesse sendo parafraseado. Como se fosse uma citação de Deus. E é por isso que na carta dele, Jeremias fala para o povo, versículos 8, 9 e 10, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Que conveniente, tudo que eles profetizam é o que vocês querem. E Jeremias continua, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Versículo 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, o Senhor reafirma, 70 anos e não 2, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Meus irmãos, isso é uma coisa muito séria, maléfica, satânica até. Um homem que se levanta para dizer ao povo de Deus coisas que Deus não disse. Isso é uma coisa terrível. Ananias foi para o templo, para a casa de Deus, e ele começa, olha como isso é perigoso, ele começa a pregar do mesmo jeito que Jeremias começa. As primeiras palavras de Ananias são exatamente essas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a mesma forma que Jeremias fala. Verdadeiramente parece que é a mesma pregação, que é o mesmo Deus enviando esse homem, e não era. Não era. O Senhor tem que levantar Jeremias para dizer, eu não enviei esse homem, essas palavras não são minhas, não acreditem nele. Mas, de novo, o povo ouve os falsos profetas, porque o Senhor não conhece, porque eles não conhecem o Deus de Israel, eles só conhecem a voz do seu próprio coração. Então, quando alguém chega dizendo e pregando, todos vocês vão ser ricos, todos vocês vão ser curados, todos vocês vão ser bem-sucedidos, uma multidão segue atrás e diz, glória a Deus, amém. Sim para o seu carro novo, sim para o seu emprego novo, sim para a sua promoção, sim, sim, sim. E Jeremias se levanta com toda humildade e diz, meu povo, meus irmãos, o Senhor disse não. O Senhor disse não. E às vezes, continuando a ouvir a voz do próprio coração, essas pessoas se perdem nas suas próprias práticas. Abandonam a sua santidade, abandonam a sua moralidade, abandonam a sua honestidade e ficam deixando tudo isso de lado para conseguir aquilo que de fato eles querem. Mas Jesus pergunta para essas pessoas, pois que aproveitará o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que o seu coração tanto deseja, vale a pena o preço de você ir para o inferno? O que é que de tão bom você vai ganhar nessa vida que vale a pena você abrir a mão da próxima? Nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, filho de um carpinteiro, não tinha casa própria, não tinha carro próprio, não viajou o mundo inteiro. E aí a gente vem para a casa dele, domingo após domingo, exigindo dele que a gente tenha tudo que ele nunca teve. Que a gente continue tendo mais, e maior e melhor, como sempre. Meus irmãos, entendam, Ele nos abençoa, Ele já nos abençoa. Todos nós aqui dentro desse templo já temos muito mais do que o nosso próprio Jesus teve. Todos nós, você consegue entender isso?
que o nosso coração ganancioso continua querendo muitas coisas, mas o próprio Jesus teve muito menos do que todos nós. O Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. O Filho do Homem não nasceu num hospital esterilizado com a equipe médica. Nasceu no meio de esterco. E essas pessoas continuavam a ouvir o próprio coração. E, de novo, o Senhor não vai nos dar tudo o que nós queremos, porque muito do nosso tempo a gente gasta correndo atrás de coisas que a gente nem precisa de fato e que nem importam de fato. Mas o que realmente importa, isso Ele nos deu. Ele se deu. Ele nos conhece por nome. Ele nos ama individualmente e coletivamente. Perdoa os nossos pecados, ouve nossas orações. Com misericórdia e graça nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos, muito mais do que nós merecemos. Ele já nos dá. Mas para o povo não era suficiente. O povo continuou se afastando da voz do Senhor, criando no coração raízes e desejando coisas que não eram da vontade do Senhor que eles tivessem. E se afastaram. E o problema de tudo isso é que é muito mais fácil, ainda hoje, continuar encontrando mais Ananias do que Jeremias. E o problema da teologia da prosperidade, de todos esses sims, é que eles não vão se concretizar. E nessa hora, quando essas pessoas que estão na igreja há muito tempo, ouvindo que elas vão ser ricas, vão ser bem-sucedidas e vão ter tudo que elas querem, e elas não conseguem, elas não vão parar e pensar que essas pessoas que profetizaram essas coisas na vida delas eram falsos profetas. Elas vão pensar que é um falso Deus, que não tinha poder para dar a elas o que elas queriam, ou que sequer existia para, de fato, poder permitir que aquelas coisas acontecessem, e vão abandonar o Evangelho. Porque elas criaram uma fé baseada no sim, no que elas querem e que elas iriam receber. Mas o Senhor disse não. E elas nunca olham e digam, eu devia ter prestado mais atenção do que a palavra dizia. Tudo que falaram para mim, profetizaram na minha vida, não era verdade. E talvez algumas coisas sejam, algumas pessoas de fato consigam alcançar e realizar muitas coisas, porque o Senhor é bom e nos abençoa. Mas a gente precisa amadurecer a nossa fé em quem Deus é e aprender a lidar com o não também. E saber que nos dias difíceis, nos dias de escassez, o Senhor é conosco, está presente e cuida. E a partir de tudo isso que a gente conversou até aqui, eu queria trazer algumas lições para a nossa vida, a partir desse exemplo tão ruim e tão errado do povo de Deus, de realmente escutar que não deveria e buscar aquilo só o que queria. Eu queria que, primeira coisa, a gente entendesse que, de uma forma geral, todos nós somos expatriados. Esse mundo não é a nossa casa, não é a nossa pátria. Não estamos na Babilônia, não fomos deportados obrigadamente, mas esse mundo não é o nosso. Não é a nossa casa. Façamos o melhor que podemos com aquilo que temos na mão agora. Casemos, trabalhemos, sonhemos, conquistemos, recomecemos, façamos o melhor que a gente pode agora, cientes de que o Senhor é por nós. Mas continuem, meus irmãos, com essa verdade muito clara no coração. Não importa o que você já alcançou ou falta alcançar, não permita que esses sonhos façam com que você crie raízes nessa terra, nesse mundo, nessa vida, porque nós não pertencemos a ela. Vem em nossa direção, vem do horizonte algo muito melhor e algo muito maior, que compensa qualquer outra coisa que essa vida poderia dar para a gente. O Senhor Jesus vem, cada dia que passa está mais perto. Pensa nisso, olha para isso, para que você consiga formar a sua lista de prioridades, pensando e considerando o que o Senhor quer para você. E, meu irmão, você está em alguma situação que você quer muito mudar? Eu estou pregando esse texto hoje porque quando eu estive numa situação que eu queria muito mudar, numa fase da minha vida que eu queria muito que as coisas andassem rápido, elas não andavam, o Senhor me deu essa palavra. Eu fiz devocional em casa e li esse texto. E isso mudou minha vida para sempre, a forma como eu encarava quem Deus era, o que eu queria e como eu precisava lidar com esse tempo de espera. O Senhor estava me dizendo, não é agora. E a gente tem que ter muito cuidado sempre, obviamente, de não interpretar as coisas de qualquer jeito e tirar passagens de contexto para aplicar à nossa vida. Mas é isso que o Senhor está dizendo, aprenda a esperar. Você está agora onde eu quero que você esteja.
Você quer sair? Coloque isso diante de Deus. Quer mudar de emprego, quer mudar de casa, quer mudar de qualquer outra coisa? Coloca diante do Senhor, ora por isso, mas tenha paz, já agora, independente da resposta. A pregação de hoje não é para dizer para todos vocês que todos nós vamos sair daqui recebendo um não de Deus agora. Não é sobre isso. É para lembrar vocês que, independente de qual for a resposta às suas orações, o Senhor já é com você. Às vezes, o não que Ele dá para nós é muito maior e muito melhor para a nossa jornada espiritual com Ele do que o sim que a gente tanto espera. Então não é melhor receber esse não do que o nosso sim? Não é melhor amadurecer a nossa fé e parar de fazer birra com o Senhor e viver angustiado e estressado porque as coisas não são como a gente quer? Impedir que a gente dê os mesmos passos que o povo de Deus deu aqui para nós, sem ouvir Jeremias, sem ouvir as pregações, sem ouvir o que a palavra de Deus estava nos dizendo. Talvez tudo mude amanhã. Não estou dizendo para vocês que vai ser um não. Estou dizendo que em algum momento vai ser um não. E a gente tem que ficar bem com isso, ciente de quem o Senhor é. É na pessoa dEle que as coisas mudam de figura para a gente. Então o que você está pedindo tanto ao Senhor, talvez aconteça amanhã. Nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Ele pode verdadeiramente mudar tudo. O que é difícil demais para o Senhor? Tenha fé, ore com fé de fato e peça a Ele. Mas pode ser que as coisas mudem amanhã ou pode ser que mudem daqui a 5 anos. Não está no seu controle essa resposta. Mas está no seu controle como você reage a ela. E a minha oração para todos vocês hoje é que, se for um não, você fique bem e descanse no Senhor, certo de que Ele continua cuidando de você e vai garantir tudo de melhor para você, ainda que não seja o que você quer. Pegue a sua lista de resoluções para o ano que vem. Coloque ela dentro do Senhor. Não sonhe sem o Senhor. Você fez isso, você orou por essas coisas, de fato, e perguntou a Deus: Deus, é isso aqui? Essas são as minhas prioridades para o ano que vem? É isso aqui que o Senhor quer para mim? Se você não fez isso, por favor, faça isso essa noite. Antes do ano virar, reveja o que é que você colocou nessa lista do que vai acontecer na sua vida no ano que vem. Se o Senhor conceder, glória a Deus por isso. Que você seja grato e, quando alcançar a vitória e a conquista que você quer tanto receber, que você lembre do Senhor e diga: foi o Senhor que me deu. Veio dele, não do meu braço. E honre-o por ter aceitado a sua oração, ouvido e atendido a sua oração com um sim. Mas se for um não, glória a Deus também. Glória a Deus pela resposta dele, pela soberania dele, que sabe muito mais do que a gente. E se for um não, diga assim: Senhor, se é não, qual é então a tua vontade para mim no ano que vem? O que é que o Senhor quer? Me ajuda a entender. Me ajuda a ser submisso à tua vontade. Me ajuda a conseguir cumprir essa vontade e a encontrar contentamento de fato em fazer o que o Senhor quer e não no que eu quero. Que eu encontre descanso, na verdade, que os teus caminhos são de fato mais altos do que os meus, mas que eu vou caminhar por eles seguros, confiando no Senhor. Me ajuda a ouvir a tua voz e não dar ouvidos aos falsos profetas, porque muitos, meus irmãos, vão se levantar para dizer ao seu coração o que ele quer ouvir. Não se deixe enganar. Saiba exatamente quem o seu Deus é e o que Ele quer de você, para que quando esses falsos profetas se levantarem, você diga: isso não é verdade. Você não veio em nome do Senhor, porque eu sei quem meu Deus é e eu sei o que a palavra dele diz, e não é isso. Porque depois de tudo isso, Jeremias conclui na sua carta dizendo que haverá um remanescente fiel, que se submeterá ao Senhor, que esperará esse tempo de exílio e verá, de fato, o tempo passar e o exílio acabar. Versículos de 11 a 14. O Senhor nos diz na carta de Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor,
e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Se é um não, se é um espere, o tempo vai passar. O sim vai chegar. Mas enquanto ele não chega, descansa. Encontra a paz agora, porque o Senhor já é com você. O exílio vai acabar, o juízo vai acabar, a espera vai acabar, tudo terá um fim para os filhos de Deus. Então olhe para frente. Olhe para Jesus vindo na sua direção e espere que Ele nos leve para a nossa verdadeira pátria, para a nossa verdadeira casa, porque isso vai acontecer. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos alerta e nos mantém atentos, ó Deus, à Tua palavra e ao Teu Filho Jesus, que é verdadeiramente o nosso único Deus, o nosso único Salvador. Nos ajuda, ó Deus, a encontrar equilíbrio naquilo que o nosso coração deseja. Nos ajuda a entender a Tua vontade, a cumprir essa vontade, ó Deus, e cumprir com alegria, com satisfação, cientes de que isso é o melhor para nós. Nos ajuda, ó Deus, a conseguir abrir mão dos nossos sonhos quando for da Tua vontade. E nos ajuda a sermos gratos quando esses sonhos se realizarem. No sim e no não, que estejamos com o Senhor e louvemos o Teu nome, ó Deus, independente da Tua resposta. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Então que a gente encontre paz nisso. Que 2025 venha, ó Deus, e que dentre nossas resoluções esteja conhecer mais da Tua palavra, estar mais perto de Ti, ter uma vida de oração mais fervorosa, ó Deus, para que, de fato, durante todo o ano e durante todo o resto da nossa vida, a gente saiba exatamente o que o Senhor quer de nós, quem o Senhor é e o que nós devemos fazer para alcançar isso. Cuida da Tua igreja, perdoa os nossos pecados e não nos deixa, ó Deus, nos perverter e esquecer o Teu nome. Nos ajuda a confiar em Ti e a guardar no coração as Tuas palavras. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.